Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou gravar 3 questões de equivalência lógica. Eu sou o professor Wilson de Oliveira, criador do site aprenderexatas.com.br, e neste site nós temos alguns artigos escritos com dicas de como estudar para concurso público. Então essa primeira questão aqui, nós temos o seguinte: considere a seguinte proposição. Então nós temos essa proposição aqui: se o processo foi recusado, então a multa deve ser paga. Essa proposição aqui é uma condicional. Então aqui a gente tem o conectivo se, então é uma condicional. E aí ele diz o seguinte: pode-se afirmar que uma proposição logicamente equivalente a ela é. Então nós temos aqui os itens, que um desses itens aqui vai ser uma proposição logicamente equivalente a essa proposição. Então, o que nós temos aqui é uma condicional, então vamos chamar essa proposição aqui de A. Vamos colocar aqui nessa proposição de A. E vamos chamar essa outra proposição aqui, né, a multa deve ser paga, de B. Então, o processo foi recusado é a proposição A multa deve ser paga é a proposição B. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é essa condicional aqui, né? Se A, então B. Isso daqui é equivalente. Então, nós pegamos aqui a proposição, se A, então B. Isso daqui é equivalente à seguinte proposição. A condicional, né, se A, então B, ela é equivalente à negação da primeira ou à segunda. Então, se A, então B, é equivalente à negação da primeira ou à segunda. Então, fica se A, então B, é equivalente a não A ou B. Essa propriedade aqui, no caso desta questão, que é uma condicional, é fundamental para resolver a questão. Ou seja, sem essa propriedade aqui, você vai ficar patinando aqui para tentar resolver a questão. Então é fundamental saber essa propriedade aqui. Na verdade, essa propriedade no caso dessa questão. Mas no caso de equivalência lógica em geral, você precisa saber todas as propriedades de equivalência lógica. Sem essas propriedades, dificilmente você vai navegar tranquilamente nas questões de equivalência lógica. Então, como nós temos aqui que se A, então B é equivalente a não A ou B, então vamos pegar aqui e escrever quem que é não A ou B. Não A ou B é exatamente a... Não A é a negação de A. Quem que é A? A, o processo foi recusado. Então, não A é o processo não foi recusado. É a negação da A. E a B, a multa deve ser paga. Então, aqui não A ou B fica o processo não foi recusado ou a multa deve ser paga. Então, não A ou B é exatamente isso. O processo não foi recusado ou a multa deve ser paga. E isso daqui está, o processo não foi recusado ou a multa deve ser paga, que é a alternativa C. O processo não foi recusado ou a multa deve ser paga. Então, observe que para a gente resolver esse tipo de questão sobre equivalência lógica, a gente precisa da propriedade. A propriedade é fundamental. A segunda questão aqui, a afirmação. O caso não foi julgado ou Ana desistiu do processo. Então aqui a gente tem uma proposição do tipo não alguma coisa ou a outra. Então vamos chamar aqui, olha, neste caso aqui, como eu tenho ou e eu tenho essa negação, vamos chamar essa proposição aqui de não há. Que no caso aí o A fica o caso foi julgado. Então, o caso não foi julgado, vamos chamar isso daqui de não há. E essa aqui, o Ana desistiu do processo, vamos chamar essa proposição aqui de B. Então, na verdade, o que nós temos aqui é não A ou B. Então, aquela proposição lá é não A ou B. E isso daqui é equivalente a quê? Isso aqui é a condicional, né? Porque não a primeira ou a segunda é exatamente a condicional. É de trás para frente do que nós vimos na questão anterior. Lá foi da condicional para não A ou B. Aqui
eu vou de não A ou B para condicional. Então, isso daqui é exatamente equivalente a se A, então B. Essa é a propriedade, né? Porque se A, então B, é equivalente a não A ou B. Inclusive, essas propriedades, né, é importante saber utilizar de trás para frente. Há tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Eu tenho que saber, né, os dois lados, né, da equivalência bem. Então vamos escrever aqui agora, né, se A, então B. Por quê? Porque não A ou B é equivalente a se A, então B. Quem que é se A, então B? Se, né, como o caso não foi julgado é não A, então o A é o contrário disso aqui, é a negação disso. Então o A é o caso foi julgado. Então aqui vai ficar se o caso foi julgado, então B. Quem é B? Ana desistiu do processo. Então, se o caso foi julgado, então Ana desistiu do processo. Se o caso foi julgado, então Ana desistiu do processo. Está aqui, ó. Se o caso foi julgado, então Ana desistiu do processo. Essa daqui é a nossa equivalência a o caso não foi julgado ou Ana desistiu do processo. Então vamos ver onde que está isso daqui. Se o caso foi julgado, então Ana desistiu do processo. Se o caso foi julgado, então Ana desistiu do processo. É aqui a alternativa B. Olha. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Observe que, novamente, nessa questão, a gente precisou da propriedade de equivalência lógica, que não A ou B é equivalente a se A, então B. Que, na verdade, é a mesma propriedade utilizada na questão 1. Só que aqui a gente utilizou a propriedade, né, digamos assim, da direita para a esquerda. A terceira questão aqui também é uma questão de equivalência, não? Só que aqui é uma negação. Tá vendo? Assinale a alternativa que corresponde à negação de Maria passou no concurso e foi viajar. Então aqui na verdade a gente quer a negação do conectivo E. Tá vendo? Negação dessa proposição. Como essa proposição aqui é um conectivo E, então ele quer a negação do conectivo E. Então vamos colocar aqui a propriedade da negação do conectivo E. Então nós temos aqui, olha, antes vamos chamar isso daqui de A, né, e isso daqui de B. Então nós temos aqui a proposição A, Maria passou no concurso, e aqui a proposição B, foi viajar. Então vamos pegar aqui agora a negação desse conectivo E. Então, negação, está aqui a negação, abre o parênteses aqui, A, proposição A, conectivo E, né, conectivo E, proposição B, fecha o parênteses. Isso igual. Então, a negação de A e B. Isso daqui é uma lei de De Morgan, né? A negação do E. Na negação do E, a gente nega as duas proposições e troca o E pelo OU. Essa é a propriedade. Ou seja, é uma outra propriedade de equivalência lógica. Então, nega a primeira, troca o E pelo OU e nega a segunda. Nega a segunda aqui. Então, a negação de A e B é equivalente a não A ou não B. Então, vamos escrever agora quem que é não A ou não B. O A, Maria passou no concurso. Então, não A, Maria não passou no concurso. E B, foi viajar. Então, não foi viajar. Então, aqui fica Maria passou no concurso ou não foi viajar. Então, negação da A, não A, Maria não passou no concurso. Conectivo ou, e aqui, negação da B, não foi viajar, porque a B foi viajar. Então vamos ver onde que nós temos essa equivalência aqui, em qual item. Maria não passou no concurso ou não foi viajar. Maria não passou no concurso ou não foi viajar. Alternativa C aqui, ó. Então, observe que, novamente, né, foi fundamental o conhecimento da propriedade de equivalência.
sem o conhecimento da propriedade, fica difícil resolver esse tipo de questão. Então, pessoal, por hoje são essas 3 questões aí de equivalência lógica. Se inscreva no canal, ative o sininho lá para receber a notificação do próximo vídeo e não esqueça de visitar lá o site aprenderexatas.com.br e ler o artigo sobre as propriedades de equivalência lógica. Lá tem um artigo que fala sobre essas propriedades de equivalência lógica. Então, até o próximo vídeo e bons estudos a todos!